Graça e paz, meus amados irmãos internautas. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse que ficavam na Ásia Menor, certo? Mas antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria muito que você que não é inscrito ainda no canal, se inscrevesse, ativasse o sininho para receber todas as nossas postagens e deixasse o seu like. Sempre é importante que você deixe o like para que o YouTube indique esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe também os nossos vídeos. Então você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, tá bom? É muito importante. Vamos então falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, meus amados, elas se localizavam ali na Ásia Menor e são originalmente as destinatárias do livro do Apocalipse. E essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. E é importantíssimo para o estudo correto do livro do Apocalipse conhecermos um pouco mais sobre essas igrejas. Por que 7 igrejas? Primeiramente, nós precisamos entender que o número 7 é muito representativo na construção do livro do Apocalipse. O número 7, ele é aplicado explicitamente neste livro 54 vezes, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, etc. E implicitamente temos várias aplicações, como 7 seções que dividem o livro. 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes a referência a Deus Todo-Poderoso, dentre outras referências. Basicamente, o número 7 no Apocalipse, ele representa a totalidade, algo completo. Sendo assim, queridos, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas escritas são as destinatárias primárias, E é importante dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, como por exemplo, as igrejas de Colossos. Isso nos leva a outra pergunta: qual foi o critério, de escolha das 7 igrejas? Para esta pergunta, definitivamente, não existe uma resposta correta, conclusiva, plausível. Em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro do Apocalipse partiu particularmente do próprio Cristo, lá no capítulo 1, verso 11 do Apocalipse. E para mim, isso já é o suficiente. Uma explicação utilizada por alguns estudiosos da Bíblia é que as 7 igrejas escolhidas estavam próximas uma das outras, no máximo 55 quilômetros, interligando por boas estradas romanas da época, O que facilitaria a troca de correspondência. Outro fato interessante é que todas as cidades, de cada uma das igrejas, existia uma corte romana. O que naquela época, o que representava? Representava grandes problemas para os cristãos, Inclusive, em Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia templos onde era celebrado o culto ao imperador. Então havia problemas sérios para essas igrejas enfrentar e propagar a palavra de Deus. E quais são as 7 igrejas do Apocalipse? Então, a relação das 7 igrejas pode ser encontrada facilmente no capítulo 1, no verso 11 do livro do Apocalipse, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E vale saber também que a Ásia Menor é hoje aquela região ocidental onde está um país com o nome de Turquia. É ali onde eram as 7 igrejas da Ásia. E os 7 castiçais e as 7 estrelas, Então, após receber a ordem de escrever o livro
para as 7 igrejas, João ele teve a visão de Cristo andando no meio dos 7 castiçais ou candeeiros, né, como você queira, pode ser castiçais ou candeeiros, ou candelabros, né, que eles falam. E entre outras características, ele tinha à sua destra, né, à sua direita. O que é que Jesus tinha? Ele tinha 7 estrelas. Então, no próprio capítulo 1, nós temos a explicação sobre esse simbolismo, né? Os 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas. E as 7 estrelas representam os anjos das 7 igrejas. Agora, quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? É uma pergunta importante, né? As cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. E isso fica claro no texto. Existem 2 interpretações sobre quem seriam os anjos dessas 7 igrejas. Então, a primeira interpretação, ela defende que se trata de seres celestiais, tá? Ou seja, literalmente anjos. E essa interpretação, ela busca algumas referências do Antigo Testamento, onde seres celestiais são designados para ajudar e proteger um determinado povo. Porém, né, por que João escreveria para anjos, sendo que eles estão constantemente na presença de Deus? Não é verdade? Como seria possível escrever um livro e enviar um anjo? Até porque a nossa oração não é a anjo, nós oramos a Cristo, né? A segunda interpretação, ela considera principalmente o fato de que se trata de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro, né? E que pode ser tanto um ser celestial como um ser humano, que no caso seria o pastor de cada uma dessas igrejas, o pastor de Laodiceia, o pastor de Filadélfia, o pastor de Pérgamo, de Tiatira, certo? É essa a interpretação. E essa segunda interpretação, ela é a mais aceita, tá? Por vários teólogos, que poderiam ser presbíteros, né, na frente desses trabalhos, bispos ou pastores, são identificados aqui, nessa visão, como anjos. Então, só que nós reconhecemos que ambas interpretações possuem problemas, porém, particularmente prefiro a última posição, a posição que seriam realmente homens, porque o João não escreveria para anjo, né? Fica difícil você partir para uma interpretação dessas. Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre a estrutura. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura das 7 cartas, né? Quais são a estrutura? Que para nós é importante entender essa estrutura. É importante entender que o livro do Apocalipse, ele é uma unidade, meus queridos. Ele é unido. E o seu conteúdo, como foi todo destinado às 7 igrejas, embora dentro do próprio Apocalipse temos de forma claramente dividida 7 cartas às 7 igrejas. Isto significa que a forma que foram escritos 7 livros individuais. Mas, tá, muito provavelmente, um único livro que foi lido em cada uma das 7 igrejas, tendo a seção inicial uma carta individual a cada uma delas. E boa parte dos estudiosos concorda com essa posição. Outra coisa importante é que em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, nós podemos notar um padrão de organização do conteúdo, tá? Então, tem um padrão ali de organização do conteúdo. Então, nós vamos a esse padrão para que você possa entender e compreender melhor que esse padrão destinado aqui, ele é um padrão importante. Olha, vamos lá. Saudação e destinatários. Então, por exemplo, ao anjo de Éfeso, lá em Apocalipse 2,18. Autodesignação de Cristo, aquele que conserva a mão direita e as 7 estrelas. A aprovação. Conheço as tuas obras, assim como o teu labor, como a tua perseverança. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe aprovação, é a única que é reprovada. Condenação, ele vai falar em algumas cartas assim, ó, tenho contra ti, ele vai falar isso às igrejas de Esmirna, né?
ele trata isso que possui, que tem alguma coisa condenável. Esmina não, né? Esmina e Filadélfia são as únicas que não possuem nada condenável. Elas não são condenadas, são as únicas. Todas as outras têm pontos condenáveis na carta. Advertência e ameaça. Ele fala assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Exortação, ele vai falar, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E promessa, ele fala, ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Tudo isso você vê nas cartas. Outra coisa importantíssima, quais são as características de cada igreja nas 7 cartas? Quais são as características? Existem características. Quais seriam elas? A Éfeso. A igreja de Éfeso é elogiada pelo seu trabalho, por rejeitar o mal, por a sua perseverança, por ser paciente. Mas existe uma crítica. A crítica fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor. Essa é a crítica feita a Éfeso. A Esmirna, a igreja de Esmirna, é elogiada por suportar o grande sofrimento a que estava sendo submetida. E Esmirna não recebe nenhuma crítica, nenhuma condenação. A recomendação é que sejam fiéis até a morte. É uma recomendação boa. Persevere, continue assim. Pérgamo, a igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo, mas ela é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. Percebe? Tem pontos falhos nessa igreja, na igreja de Pérgamo. Tiatira, a igreja de Tiatira é elogiada pelo amor, pela fé, pela paciência que demonstrava, também pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram a relação no início. Mas veja bem que ela é criticada por tolerar idolatria e imoralidade. E tem recomendação, é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Sardes, a igreja de Sardes, tem alguns têm sido fiéis nessa igreja, alguns eram fiéis. Porém, é duramente criticada, por ser uma igreja morta, espiritualmente morreu, tá? E a recomendação é para que se arrependam e fortaleçam, que ainda lhe restam chances, antes que venha o fim. Filadélfia, essa igreja é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o seu nome, o nome de Cristo. E não recebe nenhum tipo de crítica. Tem uma recomendação, sim, para que sejam fiéis até a morte, tá? Até o fim. E por fim, Laodiceia, a igreja que não é elogiada em nada. Ao contrário, é criticada por ser morna, indiferente, por não perceber a própria condição miserável que se encontra. Não parece muito com a igreja atual? Laodiceia lembra muito a igreja atual, morna, indiferente, espiritualmente destruída. Parece muito com a fase atual da igreja, não digo no Brasil, não, no mundo, irmãos? E qual é o significado das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse? Qual é o significado que nós temos? Resumidamente, existem 2 interpretações sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse. O significado aí uma defende que as 7 igrejas representam 7 eras, ou períodos sucessivos da história da igreja. E outra interpretação defende que 7 igrejas representam condições que ocorrem em qualquer período da história da igreja e que se repetem constantemente. Não apenas períodos específicos, para essa parte de interpretação, mas particularmente penso que essa última posição é a mais correta, porque nós vivemos todas essas fases. Mas hoje, particularmente, eu acho que a fase que melhor representa a igreja é a Laodiceia. A igreja morna, a igreja indiferente.
E não é aquela igreja do século passado, que mais parecia com Filadélfia. Então, textos relacionados, né? Qual é o significado das 7 igrejas no Apocalipse? Como estudar o Apocalipse? Quero estudar com afinco, com confiança, com certeza, com perseverança, com intrepidez, com ousadia. Então, esse foi o panorama das 7 igrejas do Apocalipse. No vídeo de hoje, eu gostaria que você guardasse isso dentro do teu coração. Que tipo, vamos olhar assim para nós, né? Fazer um paralelo para nós enquanto igreja. Quando eu falo nós, eu digo eu, você. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, queridos, não é a placa, né? A placa de uma denominação pentecostal, a placa de uma denominação neopentecostal, a placa de uma denominação tradicional. Não é. A igreja somos nós. A igreja se reúne na denominação X ou Y. Mas qual dessas 7 igrejas representa você enquanto igreja? Filadélfia, que não há condenação, ou uma Laodiceia? Então pare, pense, reflite, veja como você está se posicionando na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te renove no dia de hoje, que Deus te dê muita paz e muita alegria para você continuar na perseverança da fé, não olhando para trás, não voltando atrás, mas permanecendo firme com o Senhor Jesus. Esse foi um panorama das 7 igrejas. No próximo estudo, nós falaremos um pouco mais sobre o Apocalipse. Até a próxima.